Olá, queridos, tudo bem? Meu querido oitavo ano, hoje nós falaremos e conversaremos sobre o módulo 8. O módulo 8 tem por objetivo nos apresentar os antecedentes da França pré, né, revolucionária, ou seja, ainda não vamos chegar na cereja do bolo, né, sobre o assunto Revolução Francesa. Nós vamos entender um pouquinho o que era a França antes, né, da própria Revolução, que de fato mudou as estruturas desse reino e, por consequência, de toda a Europa. Eu digo não de toda a Europa, mas Europa e o novo mundo, né? A gente vai comentar sobre isso, né? Sobre as consequências dessa revolução. Mas, a priori, nosso objetivo é comentar um pouquinho, né, sobre o que era a França antes da Revolução, tema central, né, do capítulo 8. Então, vamos juntos? Beleza, vamos lá, avançando. Queridos, antes de começar, eu afirmo com toda a verdade para vocês que a Revolução Francesa ela é de fato um marco para a história, né? Um marco para a história da humanidade. Por quê? Porque ela trouxe profundas transformações para a sociedade ocidental, transformações essas sentidas até mesmo nas Américas, né? Dá o exemplo aí, professor. Claro, a conjuração baiana, né, bebeu nas águas, né, da Revolução Francesa, a partir do que se chegava da Europa, a partir das transformações que a Revolução Francesa fez do ponto de vista social, né, os conjurados baianos, diante de um ambiente político opressor, também, né, levantava a bandeira da igualdade, da fraternidade e tudo mais, tá certo? Ou seja, a Revolução Francesa teve um impacto profundo, tá certo? Além disso, né, importante também dizer que a burguesia, de fato, torna-se protagonista, né, de um movimento social. Ou seja, né, diante de tanto tempo, né, sendo oprimida de tanto tempo, né, vendo o segundo e o primeiro Estado num estágio de privilégios, né, a burguesia de fato ela pega em armas, coloca a mão na massa e faz uma revolução, né? Se mostra protagonista, né? É causa de uma mudança social que acontece na França e que produz ecos, né, conforme eu já falei, por toda a Europa e América, tá certo? De fato, foi um movimento que aplicou, né, saiu da teoria e colocou na prática alguns dos princípios do iluminismo, né, que priorizavam a razão acima de tudo, né? O direito à liberdade, à igualdade, à propriedade privada. Né? A burguesia, de fato, estuda, a burguesia francesa estuda, toma conhecimento disso e coloca em prática, tá certo? Beleza? Não é à toa que a Revolução Francesa é considerado um marco como o início da idade contemporânea, né? A idade que nós estamos inseridos, né? 1789 até os dias de hoje, beleza? Para a gente começar a conversar, né, um pouquinho sobre as nuances desse movimento social, vamos, né, ver os antecedentes. O que era a França de fato, né, antes do início da Revolução Francesa. A gente tem que levar em consideração que a França era uma monarquia absolutista, cujo rei possuía centralidade. Né? É, Na própria França, a gente tem como exemplo Luís XIV. Luís XIV, considerado o rei Sol, o rei que cria uma sociedade de corte, né? Uma sociedade que tinha, de fato, né, uma aproximação muito grande com o monarca, uma aproximação física mesmo. Né? A corte ela tinha que estar presente junto ao rei lá no Palácio de Versalhes, né? Um palácio enorme que reunia toda esse séquito que seguia Luís XIV, tudo bem?
Claro que existia uma etiqueta, existia um ethos, existia um estilo de vida nobiliárquico, pautado na exuberância, pautado nos gastos, né? Pautado nos privilégios. Justamente essa era a condição da França, né? Do ponto de vista social, nesse período. Tudo bem? Com Luís XIV. Temos que levar em consideração que, embora distante da Idade Média, a França tinha uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estados. Né? Lembra lá na Idade Média? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Na França era assim nesse período. O primeiro estado com muitos privilégios, o segundo estado também com muitos privilégios. Já o terceiro estado era de fato, né, a população, no geral, que não tinha privilégio algum. Né? Tinha que trabalhar, tinha que batalhar, não tinha, né, o sangue azul que a gente tanto já ouviu falar. Tá certo? Beleza? Então é importante a gente levar em consideração essas características. Além disso, né, lembra da matéria da aula passada, da guerra e, por consequência, independência das 13 colônias? Eu falei para vocês, a França financia, né, essa independência, mandando armas, mandando soldados para ajudar os colonos das 13 colônias a lutarem pela sua independência contra, né, o seu inimigo mortal, a nação que era a inimiga ferrenha da França e vice-versa, Inglaterra. Isso gerou o quê? Gastos, né? Gastos exorbitantes, um déficit orçamentário enorme, né, para o rei Luís XVI. Além dele ter que pagar, né, a exuberância da corte, os gastos que se somavam lá do seu avô, Luís XIV, né, que não foram pagos, né, ele ainda tinha mais uma tarefa: pagar os custos da guerra de independência que ele patrocinou das 13 colônias e, sobretudo, né, as perdas que a França teve na Guerra dos 7 Anos, né? Assunto que a gente viu aula passada também, né? A França perde muitos territórios aqui na América, né? Então isso oferece, né, uma perda significativa de recursos para o tesouro francês. Tudo bem? Tranquilo? Né? Pois bem, né? Professor, diga, querido, existiam impostos. Né? O terceiro Estado não tinha privilégio, pagava impostos. Esses impostos não supriam, né, esse déficit orçamentário, não supria, não adiantava. Quanto mais entrava, saía. Ou seja, não dava vazão. Tamanha a exuberância, tamanhos investimentos que esses monarcas fizeram, né, para sustentar uma corte, né, próxima do monarca, para sustentar privilégios, né, sustentar esse ethos, esse estilo de vida e também, né, o custo que as guerras causaram para as finanças da França nesse período, tudo bem? Ou seja, um barril de pólvora, né, estava se formando, prontinho para receber a fagulha, né, o estopim, o fogo, para ocasionar uma explosão. Então, diante de um momento de crise financeira, o que a centralidade de Luís XVI faz? Né? Luís XVI pensa assim: bom, eu estou precisando de grana. O jeito é cobrar, né, impostos, né, do clero e da nobreza. Né? Já não pagam há muito tempo. Estou aqui precisando de dinheiro. Né? Eu vou cobrar deles. Né? O pessoal aí que tem uma graninha extra. Né? O que acontece? Aí são os outros 500. Né? O nobre pagar imposto, o clero pagar imposto, isso não era música para os ouvidos deles. Né? Mediante essa situação de negação, o rei Luís XVI não teve como evitar. Teve que convocar os Estados Gerais. Né? Já partindo para
a questão, o terceiro ponto das negociações, né? A convocação dos Estados Gerais era algo assim muito peculiar, porque a última vez que os Estados Gerais, essa assembleia, né, que reunia representantes dos 3 estados sociais da França, aconteceu em 1614, 15. Eles estavam em 1789. Muito tempo. Só se convocavam os Estados Gerais em situações, né, extremamente difíceis. E desse modo, o rei e os 16 convoca esse Estado Geral para tentar negociar e melhorar sua situação financeira, né? E, sobretudo, né, escutar, né, sugestões, escutar, de fato, né, certas soluções que poderiam aparecer para resolver essa crise. Tudo mediante o quê? Voto. Né? Embora o terceiro estado tivesse mais pessoas, né, participando dessa reunião, né, em número, né, comparando com o segundo e o primeiro estado, o poder de voto era somente unitário. Então, se o terceiro estado quisesse, por exemplo, né, reivindicar a diminuição dos impostos, essa rogativa teria que passar pelo primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Se o primeiro estado e o segundo estado não concordassem com isso, né, diminuição dos impostos para o terceiro estado, seria 2 contra 1. Então, perdas, né? E foi isso que aconteceu, né? O clero e a nobreza juntaram, né, as forças mediante os interesses que eram parecidos, né? Não pagar imposto e deixar o terceiro estado, né, a pagar mais e mais, a sofrer. E o que acontece? O terceiro estado se revolta, percebe que perde mediante esse sistema de votação dos estados gerais. Solução, o que é feito? O terceiro estado sai mesmo. As pessoas saem dessa reunião, né, vão para uma outra localidade, decidem criar, né, um organismo político separado dessa, dessa condição estabelecida pelo rei, né? Condição legítima, né? Foram os Estados Gerais. E criam uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, né, eles queriam, de fato, né, criar uma carta, uma constituição que estabelecesse os direitos, os deveres e os interesses do terceiro Estado. Beleza? E mais do que isso, né, é criada nessa reunião do terceiro estado, podemos dizer assim, uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Só que essa declaração ela tinha caráter universal, né? Diferente da declaração dos direitos do homem e do cidadão lá dos Estados Unidos, essa tinha caráter universal para todos. Né? Essa foi a essência e, de fato, era o que diferenciava uma declaração da outra. Né? Olha que interessante. Né? Então, eu posso dizer que, nesse ponto, a Revolução Francesa, né, em alguns que a gente vai ver, teve um caráter global. Né? Claro que vão acontecer certas modificações. Né? A gente vai ver tudo isso com calma, mas nesse momento eu digo com verdade para vocês que a declaração feita pelo terceiro Estado tinha caráter universal. Todos os homens têm direito à vida, à liberdade, à família, à propriedade privada. Todos os homens mesmo, independente de etnia, independente de religião, né? Fosse algo que fugisse dessa apresentação estamental. E mais do que isso, queridos, né? Diante dessa força que o terceiro Estado toma, né? Mediante a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, criação de uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o que acontece? O terceiro Estado se move e vai
derrubar, né, um dos símbolos do antigo regime, vai em direção à Bastilha. A Bastilha era uma prisão do antigo regime, onde estavam presos, que muitas das vezes eram julgados, né, à revelia, sob os caprichos e as paixões dos monarcas. Então, era o símbolo que deveria ser atacado e destruído para, de fato, né, atingir simbolicamente o antigo regime. Então, essa legenda que eu coloquei para vocês, artesãos, profissionais liberais, trabalhadores urbanos no geral, a burguesia, ela de fato torna-se protagonista dessas modificações, né? Avante, cidadãos, tomei vossos batalhões, marchem, marches, que o sangue puro, né, se espalhe nos nossos campos. Está lá no hino da Revolução Francesa, a Marselhesa, criada em 1793. Ela toma, de fato, né, uma importância muito grande, né, porque quem cria lá em 1793 está olhando para esse período que a gente está conversando, 1789, que de fato foi, né, um período de ação, né? Depois vai entrar, né, a discussão da política, né? Enfim, algumas mudanças acontecem, mas eu não estou preocupado com isso nesse momento. Eu gostaria de passar para vocês essa condição, tá certo? Então, queridos, né, diante desse clima, né, pré-revolucionário de fato, né, o monarca, né, aceita essa condição. E o que acontece a posteriori? O que acontece depois? São cenas do próximo capítulo. Acompanhem a nossa próxima videoaula sobre a Revolução Francesa nos seus anos já avançados, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.